Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Shirley e hoje a videoaula vai ser sobre conceito básico de informática para concursos públicos. Nessa videoaula nós vamos ver os componentes funcionais de computadores. Dentre esses componentes estão a unidade de entrada, unidade de saída, unidade aritmética e lógica e unidade de memória principal ou interna. Vamos para a unidade de entrada. Como vocês podem observar, a unidade de entrada está se referindo a qualquer dispositivo que possa captar dados no meio externo ao computador e transferi-lo para a memória do mesmo. Como exemplo, nós temos o teclado e o mouse. Essa unidade de entrada, como o próprio nome já diz, você vai enviar, ou por meio de um dispositivo, no caso como o teclado e o mouse, informações para dentro do computador, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a algo que está sendo exibido aqui, vocês podem deixar nos comentários as perguntas. Outra unidade que nós vamos ver são as unidades de saída, que se refere a qualquer dispositivo que transfere dados gravados na memória para o meio externo ao computador. Por exemplo, a impressora, o monitor, alto-falante. Já é o inverso da unidade de entrada, né? O computador que vai enviar informações para algo que está externo dele, no caso como a impressora. Você envia um documento do computador para ela, no caso para ela fazer o processo de impressão. Outro assunto interessante é essa unidade aritmética e lógica. A unidade aritmética e lógica ela se divide em operações aritméticas básicas e operações lógicas. No caso das aritméticas básicas, são a soma, a subtração, multiplicação e divisão, além da potenciação. Também as lógicas, que são comparações de grandeza, como maior, menor ou igual, entre os dados armazenados na memória. Estes dados eles são levados à unidade aritmética e lógica, onde é executada a operação desejada e o seu resultado volta à memória para análise ou armazenamento. Assim como a memória, a unidade aritmética e lógica é constituída unicamente de circuitos eletrônicos. Se vocês puderam entender, as operações aritméticas básicas são a soma, subtração, multiplicação e divisão, e as lógicas são as de grandeza, como maior, menor ou igual. Unidade de memória principal. No caso, serve para armazenar dados em processamento, armazenar a sequência lógica de passos a ser executadas para processar os dados, isto é, o programa. Unidade de memória principal. Aí, tipos de memória. Os tipos de memória elas são a memória RAM e a memória ROM. Mas antes disso, vamos ver as características dessa memória principal. Hoje, a grande maioria dos computadores ele utiliza a memória constituída de circuitos integrados, que por sua vez são constituídos com materiais semicondutores, principalmente o silício. Por ser totalmente eletrônica, é um dos componentes mais rápidos do computador. Geralmente os computadores eles são construídos de modo que se pode aumentar a capacidade de armazenamento de sua memória até um teto máximo, anexando mais circuitos integrados. Agora nós vamos entrar com os tipos de memória. A memória, como vocês podem ver na tela, ela é subdividida em dois tipos diferentes. A memória RAM, que é a memória de acesso aleatório. Quando a gente se refere a ela, ao computador, nós chamamos de RAM. Quais são as características da memória RAM? Ela armazena os dados e os programas. As informações gravadas nesta memória podem ser apagadas e regravadas, tantas vezes quanto se queira, mas só permanecem gravadas enquanto o computador ficar ligado. Por exemplo, a falta de energia por um mínimo instante pode acarretar a perda total de seu conteúdo. Por isso se diz que é uma memória volátil. Quando se fala em tamanho da memória de um computador, é o tamanho da RAM que se está se referindo. E com relação à memória ROM, que é a memória só de leitura, ela tem a característica que ela só pode ser lida. Os dados nela gravados não podem ser apagados e regravados de novo. Geralmente são gravados com um programa utilitário ou dados de utilização muito frequentes. As ROM elas podem ser subdivididas em dois tipos, que é ROM simples e PROM. No caso da ROM simples,
As informações nelas são gravadas no momento da sua fabricação e ela não pode ser alterada, nem mesmo pelo fabricante do computador. A PROM, que é ROM programável, esta ROM ela é adquirida à virgem do fabricante e pode ser gravada pelo usuário com dados que quiser, tendo para isto um equipamento especial. Uma vez gravada, ela não pode ser mais desgravada. Pessoal, mais detalhes sobre a memória eu vou deixar disponível um arquivo para download. O link para o download eu vou deixar no box de informações. Então, como nós podemos ver, dando uma relembrada no assunto sobre o conceito básico de informática, componentes funcionais de computadores. Nós vimos a unidade de entrada, unidade de saída, aritmética e lógica, memória principal ou interna. Nós vimos que a unidade de entrada são informações que são enviadas para dentro do computador. A unidade de saída são informações que saem de dentro do computador para fora, ou seja, para o meio externo. E a aritmética e lógica, que são operações básicas como soma, divisão, subtração, e a lógica já está mais relacionado com grandeza, que é igual ou menor. E a unidade de memória principal interna, nós vimos o conceito básico de memória, quais os tipos de memória, suas características. Pessoal, essa é a videoaula de hoje. Estou preparando um material para deixar disponível para download, onde lá vocês vão ter mais informações sobre esse assunto. Com relação a qualquer dúvida ou questões que vocês tenham, podem deixar nos comentários que eu responderei assim que possível. Então essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Estou com a meta de colocar mais videoaulas com relação a isso, para ajudar as pessoas que estão querendo estudar mais para concurso público. E esses são os assuntos básicos, que muitos deixam de estudar e caem na prova e a pessoa acaba perdendo ponto por isso. Então eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês já sabem o que fazer. Até a próxima, pessoal!